Veja bem, Verônica, qualquer sistema de saúde do país mais rico do mundo nunca haverá o número de profissionais suficiente para atender a demanda das pessoas. Não precisa. É uma conta que nunca fechará. A pandemia trouxe uma coisa fantástica que foi o teleatendimento. Então, hoje você pode vislumbrar a possibilidade de uma pessoa no interior do Xingu, se tiver um acesso a uma internet, ter uma consulta. Que maravilhoso. Então, assim, nós estamos no meio de uma revolução de saúde mental que nunca foi nem prevista. Quando eu comecei a falar de saúde mental, eu era o patinho feio. Porque as pessoas falavam assim, eu não chamo para dar palestra porque você vai falar de povo que não trabalha. Eu falei, não, eu vou falar de gente que poderia estar trabalhando e trabalhando muito. Por exemplo, as pessoas que deprimem são as mais produtivas. Olha. São aquelas arrimo de família que aguentou tudo. Carregou todo mundo nas costas. Um dia não aguentou, pifou. Sim. Você tem uma ideia? A escola de Harvard, de business de Harvard, estudou que quando uma pessoa deprime, em média você precisa de 6 funcionários para fazer o que ela fazia. Olha. Então, é uma perda econômica enorme. Então, investir em saúde mental é um investimento, né, de retorno. E isso agora começa a ser visto. Então, antes eu era pessoa, tipo assim, lá vem a Bia falar, dar desculpa pro povo. Hoje, para você ver que o universo é muito maravilhoso, né? Eu tô viva para ver isso. E tô viva numa fase bacana. A NR1, que é a lei, né, que é a regulamentação que agora obriga as empresas a proverem saúde mental, dá informação para que as pessoas possam ter a possibilidade de não adoecer. Ou, se adoecer, rapidamente procurar ajuda. Então, entrou em vigor a NR1, a norma regulamentadora, em maio. Aí, o que aconteceu? As empresas falaram, não, mas a gente não está pronto, a gente não sabe como a gente vai prover esse conhecimento. Eu até entendo, porque agora tem que se dar conhecimento e orientação correta. Mas, a partir de maio do ano que vem, vai ser obrigatório. E, se não fizer, tem multas e multas pesadas. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade de criar sistemas informativos dentro das empresas para que as pessoas possam, de fato, saber quem são. Nossa, vai melhorar, por exemplo, tudo. Quantos anos você passou a sua vida? Ninguém falou, você não é burra, minha querida. Você tem um funcionamento cerebral que, se ajustar, vai funcionar e funciona bem. Sim. Né? Eu me lembro, você se lembra quando a Veja era a Veja, a revista Veja, que você fazer uma páginas amarelas da Veja era. Ia o Jô Soares. Nossa! E fazer páginas amarelas da Veja, a gente podia morrer depois. Né? Eu brinco que a gente podia morrer. Tive o privilégio de fazer o Jô algumas vezes e um dia me chamaram para fazer a Páginas Amarelas da Veja, que foi depois que eu lancei o Mentes Inquietas. Aí que eu trouxe o TDAH, E aí eu me lembro que o título da Páginas Amarelas era assim, eu me achava burra. Sim. E aí minha mãe, nossa, mas que gente indelicada. Eu falei, não, mãe, mas foi isso que eu falei mesmo, porque eu me achava burra. Sim. Eu descobri que eu não sou, mas eu me achava. Até eu poder entender que o meu cérebro era como uma Ferrari e aprender a dirigir essa Ferrari, levou tempo, mas também quando levou, eu tô aqui até hoje tirando... parou, graças a Deus, meu Deus! Eu não acelerei, eu botei o carro na pista, porque toda hora ele derrapava. Ele para, capota. Exatamente. Aí as pessoas não entendem que aquele momento, né, de você estar numa reunião. Eu lembro, doutora, que dentro da política, eu sofri muito por causa do déficit de atenção, porque às vezes numa ideia maravilhosa que eu tinha e me dava um branco, eu não conseguia voltar de jeito nenhum, porque na hora do discurso passou uma pessoa e pareciam que eles sabiam que isso acontecia e alguns passavam mesmo. De propósito. De propósito. No sentido de desviar a sua atenção. Para me desconcertar ali, né? Aquela coisa parece, para mim é maldade com imaturidade, né? Eu acho que sim, eu vejo isso acontecer. Infelizmente, a gente está numa crise mundial, que eu brinco assim, as pessoas falam, não, é o apocalipse. Não é bem apocalipse, o apocalipse não virá, já está. Sim. Apocalipse é uma palavra grega que vem, apo é fuga, e apoca e calipso é desvendar.
Calypso. Então, a gente está numa fase de desvendar as verdades. As verdades estão aparecendo. Então, você está falando de política. Foi feita uma pesquisa mundial, no mundo ocidental. 62% a 65% da população mundial tem certeza que os políticos do mundo inteiro são mal intencionados. Isso é uma crise de esperança, de confiança, que nunca foi vivida. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil em termos de violência, de valores de família, de respeito. Eu sou de uma época, e você também, que a gente podia pensar diferente. E isso era bacana, porque você me trazia o teu mundo e eu trazia um pouquinho do meu mundo para você. Hoje, as pessoas têm que estar em caixinhas. Se eu estou nessa caixinha, eu não posso falar com outra caixinha. E você transborda, você não tem essa... Não, porque eu acho lindo. Eu ainda acredito no ser humano, assim, que é diferente de mim, mas não é superior a mim. Quando você fala de médicos arrogantes, existem médicos arrogantes, existem juízes arrogantes, existem policiais arrogantes, existem até marginais arrogantes. Né? Então, é o ser humano. É o ser humano. Mas eu acho que a arrogância, no fundo, esconde uma ignorância de que nós somos parte da natureza e não dono delas. Na hora que você vê que você, a árvore, o peixe, o cachorro, o gato, é tudo feito da mesma matéria-prima. Aí você fala assim, cara, não tem porquê. Não tem porquê. E ali na recepção, eu estava te esperando, eu estava abrindo a porta para todo mundo, achando que você estava já chegando, né? E aí, você falou assim para mim, Verônica, seja um animal, mas quando a gente tem que respeitar, a gente tem que tratar bem. Porque porque tem a ciência e tem a pessoa que é a natureza dela. Você falou isso, sobre a pessoa fazer o bem. Da gentileza, né? Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.